perto, mais perto. Nós, outrora distantes, fomos buscados e fomos trazidos de longe para perto, para andarmos com o Senhor, andarmos perto dele. Até o momento, como nós cantamos, que nós ouviremos um chamado que o mundo não vai ouvir, somente os santos, somente os salvos, os crentes, né, no sentido exato da palavra, né, somente os crentes sairão desse mundo, serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com todos aqueles que já deixaram esse mundo pela morte, desde lá de Abel, desde o tempo de Adão, né, desde Abel, todos serão ressuscitados com os seus corpos glorificados, modificados, né? E assim todos encontraremos com o Senhor, para estarmos para sempre com Ele. Então, Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, de Cristo, esperança nossa, ou Cristo, nossa esperança. Isso é algo que o crente, podemos ler esse versículo, vamos dar 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Isso é algo que foi dado, né, que é para cada cristão, para cada crente no Senhor Jesus. Ele foi dado para ser e é esperança nossa. Isso é o princípio da obra do Senhor, né? Que Ele veio para nos resgatar e também para se tornar esperança nossa. Ele nos salvou por sua obra, nos deu um lugar de muito privilégio, e hoje na glória Ele intercede por nós. Até Romanos, que nós lemos hoje aí de manhã, seremos salvos pela sua vida, é a vida dele hoje, da sua intercessão, é que ele nos conserva hoje, é a sua mediação, né? Hoje ele é o nosso mediador, foi o nosso Salvador, é o nosso Salvador, e hoje ainda ele é o mediador, ele faz mediação para nós, diante do Pai, e o Espírito Santo em nós também é o nosso intercessor também, né? O Espírito Santo intercede por nós. Então nós estamos plenamente cobertos, né? Protegidos pelo Senhor. Até existe um linguajar no meio do arraial aí que é absurdo, né? Que fala que o crente, né? Ele tem que estar debaixo de uma autoridade humana, né? De pastores, coisa e tal, porque você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Que é melhor cobertura do que essa, ter o Senhor como seu, aquele que faz mediação, que te guarda, né? E Ele é o Senhor, não é um homem, né, falho como nós. Ele é perfeito. E o Espírito Santo em nós também faz isso. Ele intercede por nós. E então o Senhor ele se tornou, né, também aqui, como nós estamos vendo, a nossa esperança. Só que nós vemos que na história desse tempo, esse tempo tão privilegiado que nós estamos lendo no nosso estudo, a carta de Efésios. E vocês lembram, foi dito não apenas uma vez, mas que Efésios, ou a carta escrita aos Efésios, de Éfeso, é a carta mais alta
na demonstração, na revelação que Paulo teve do Senhor, ele se expressa essa verdade mais alta. Não que as outras cartas não sejam importantes, longe de mim isso aí, mas essa carta é a carta mais alta, a qual expressa coisas de verdades que apresenta, que coloca o cristão numa posição privilegiada. Nós temos lugar privilegiado. Ali, inclusive, ele fala no capítulo 3 sobre a dispensação da graça de Deus, da qual nós fazemos parte, na qual nós fomos eleitos para isso. E essa dispensação da graça de Deus, como vocês já sabem, ela é algo que não se encontrava e não se encontra no Velho Testamento, nem estava oculta no Velho Testamento, tampouco, e ela foi algo que veio de Deus. A dispensação da graça de Deus, que estava oculta em Deus desde os tempos eternos. E foi manifestada, ou seja, veio de Deus aqui nesse mundo. Só que essa dispensação, ela não toca o mundo. Ela está acima do nível desse mundo aqui. As verdades que vieram, que é a doutrina de Paulo, ele traz, e é trazida, para não tocar esse mundo. Então, o que Deus está fazendo, salvando e colocando nessa posição. Nós somos colocados numa posição fora do nível desse mundo. Colocado nessa posição privilegiada. Teopetros chamou a atenção ontem aqui, boa reunião ontem os jovens novos e os jovens velhos, falando que o cristão ele não tem nada a ver com o curso do mundo. Quem estava aqui lembra ontem que ele falou. Então nós não temos nada a ver com política, com religião, com nada. E lembrar mais esse detalhe, nós não temos nada a ver com as religiões, não, da religião humana também. Isso aí a religião é invenção humana, não é invenção de Deus. Deus não inventou a religião. Deus trouxe para esse mundo uma verdade, que é essa dispensação, da qual é um terreno acima das opiniões dos homens, é a vontade de Deus, trazida, e Deus está pegando e colocando-nos nesse lugar, está salvando e colocando o crente nessa posição. Ele tem essa posição. Só que, infelizmente, isso foi maculado. Nós vamos ler alguns versículos para ver esse princípio. Primeiramente, vamos lá em Mateus 13. Mateus 13, sobre as parábolas. Vamos ler uma parábola só? Vamos ler uns versículos, olha. Versículo 24. Vocês já conhecem a parábola, nós vamos ler outra vez. Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O Senhor está falando aqui sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus não é
o céu. Não estava falando que aqui é o céu. O céu não é isso. É o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a profissão, é o lugar onde professam o nome de Cristo, desse homem que está no céu. Eles professam o nome dessa pessoa aqui. Nós falamos ontem, nós estávamos falando sobre Efésios 4, ontem, nós falamos dos 3 círculos, né, que existem ali em Efésios, capítulo 4. Essa aqui é a esfera onde abrange todos aqueles que professam o nome de Cristo, mas tem o quê? O trigo e tem o joio também. Não era, nós vemos aqui que não era para ter o quê? O joio. Por que teve o joio aqui? Porque o dono do campo, né? O dono do campo, ele foi lá e ele semeou o trigo. E quem semeou o joio foi o inimigo. E por que eles fizeram isso? Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, irmãos, aquilo que era para ser guardado, vigiado, os homens dormiram e o inimigo entrou nesse campo e ele semeou o joio no meio do trigo. Quando se deram conta disso, puxa, Senhor, quem que fez isso? Foi o inimigo que fez isso. Então quer que nós vamos arrancar? Separar eles, vão arrancar o joio? Não, diz não. Porque ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Ou seja, vocês não tiveram capacidade de guardar o terreno, vocês não terão capacidade de distinguir o que é joio, o que é trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Na ceifa haverá, com certeza, a distinção disso. E isso estou falando justamente o dia, por exemplo, né, no nosso caso, no dia do arrebatamento, o Senhor não confundirá. No dia do arrebatamento, ele levará somente o trigo embora desse campo. Ele vai tomar o que é dele e vai levar embora. Sem erro. E aqui, essa esfera, né, dos crentes, nós vemos que o Senhor sabe. Hoje, para nós, a palavra fica assim, ó, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso é um princípio. Né? Por quê? Porque não foi dado a nós a capacidade para fazer isso. Distinguir, e tampouco arrancar, né? Como está ele falando, quer que arranquemos, isso é um erro grande. E esse princípio de deixar crescer juntos, isso ele está falando do caráter do reino dos céus, da profissão cristã. Porque na Assembleia não se aplica esse princípio. E a Assembleia, ela é responsável, né? E nós, irmãos e irmãs também, né? Logicamente, nós somos responsáveis em guardar a santidade e a pureza da casa do Senhor. Então, por isso estou falando, não aplica na Assembleia esse princípio, porque primeiramente nós devemos entender isso aí, irmãos. A Assembleia é lugar de salvo. Não é verdade? É lugar de salvo. O irmão pediu lugar à mesa, né? Foi recebido, bem-vindo. Irmão que é irmã. Primeira pergunta, irmão, você tem certeza da sua salvação? Não foi isso que eu perguntei para você? Eu particularmente, dizendo aos irmãos também. Por quê? Porque primeiramente, irmão, você tem que ter certeza da sua salvação, porque esse lugar aqui, a Assembleia, primeiramente é um lugar de salvo, né? Ou pelo menos deveria ser, né? É um lugar de salvo. E também daí o que vem atrás disso é a responsabilidade de guardar
esse lugar imaculado por causa do nome do Senhor. Não porque nós somos melhores, nós somos melhores do que nossos irmãos, né, que estão no meio do arraial, como nós temos falado aqui do arraial, dessa profissão cristã. Mas a Assembleia, ela tem indisciplina. Então, uma pessoa que comete um pecado moral, por exemplo, Coríntios 5, né, citando o exemplo de Coríntios 5, essa pessoa, a Assembleia foi convidada por Paulo, né, ordenada, melhor dizendo até, para que pegasse essa pessoa que cometeu esse pecado moral e fosse tirar dentre vós essa pessoa. E vos digo que não comeis, ou não comais, com aquele que dizendo-se irmão, for avarento, for roubador, for isso, for aquilo. E lá não é uma lista, tá, gente? Olhou aqui, não é... o que ele cometeu não está na lista, então fica sossegado. Não é isso, não. Ali ele dá alguns princípios, né? Então até foi citado, né? Esses dias atrás nós conversando lá, até o Mário falou, ali não tem pedófilo, né? Então o pedófilo pode ser admitido? Não, de forma nenhuma. Então ali não é uma lista, é um princípio. E a Assembleia, ela deve julgar todo aquele da qual ela o considerar como iníquo. Ela deve julgar, ela tem que fazer isso. Então, e ela está tirando essa pessoa fora de comunhão, no caso de Coríntios 5, Paulo estava tirando essa pessoa, por quê? Porque ele era joio? Não, ele não estava arrancando o joio, estou falando, não é esse princípio aqui. Ele estava sendo tirado porque, primeiramente, dizendo-se irmão. Ele estava cometendo ato ou atos que comprometiam a profissão do nome do Senhor. Então, isso é uma coisa. Então, a Assembleia, né, ela é convidada a manter o terreno de acordo, né, com a santidade do nome do Senhor. Então, os coríntios ali foram convidados para isso. Mas aqui nós estamos vendo no Mateus que o princípio, né, vou falar outra vez, o princípio foi que o Senhor do terreno aqui, ele tinha plantado somente trigo. Enquanto os homens dormiam, o inimigo foi lá. Ou seja, eles falharam. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembrar mais uma vez que Apocalipse, capítulo 2 e 3, menciona aqui 7 igrejas. E as 7 igrejas, cada uma tem as suas características, cada uma tem o seu louvor, a sua reprovação, e cada uma delas conta a história do testemunho do Senhor, desde o início até o dia que o Senhor vai findar esse tempo aqui. É o tempo da igreja. E aqui ela é tratada como testemunho do Senhor no mundo. Então nós vamos ver aqui a primeira igreja, que é Éfeso, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Então, eu estava pensando aqui o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira igreja. Éfeso. Lembra de onde caíste. Já ali. Ele não foi falar isso para frente. Foi falado também. Mas aqui ele já estava falando, lembra de onde caíste. Mas começou agora. Começou agora e está falando, lembra onde você caiu, onde caíste. O que é isso? É a doutrina. É a doutrina, inclusive é a carta aqui para os Efésios.
que João agora está escrevendo para eles, né? Não é Paulo, agora é João. E ele estava falando, lembra-te de onde caíste. Por quê? Foi o lugar que o Senhor colocou. É a carta, é a doutrina de Éfeso. Mostrando esse lugar tão privilegiado, alto, um lugar separado, acima de todo o curso do mundo, de qualquer coisa que você possa imaginar, da religião humana, inclusive. E eles caíram desse lugar. Sabe como? Vamos ler um versículo. Vamos voltar lá em 1 Timóteo, por favor, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, Paulo escrevendo para Timóteo, como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Versículo 3. Roguei para que ficasses em Éfeso. Para quê? Para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, o que estava acontecendo em Éfeso era alguns já com outra doutrina. Que estavam fazendo o quê? Caindo, né, colocando abaixo essa posição da qual o Senhor os colocou. Então, irmãos, então quando fala, lembra-te, pois de onde caíste, nós fazemos parte de algo caído. Lá atrás. Assim como também no reino dos céus, os homens dormiram e entrou joio e tal joio aí até hoje, no meio do trigo, e não compete a nós. Por quê? Porque caiu lá e não tem conserto. Foi falha nossa. E aqui ele está falando, lembra-te de onde caíste. Irmão, só que tem um detalhe. Se você não souber de onde você caiu, você não sabe o que é ser caído. Esse é o ponto. Então nós devemos conhecer, saber de onde foi caído. Não é verdade? Vocês lembram um exemplo disso? Vamos ler um versículo, quer ver? É lá nós lemos já algumas vezes aqui, nesse salão mesmo. Segundo a Reis. Acho que é o 6, né? É segundo a Reis. Vamos ler uns versículos. Capítulo 6. Segundo a Reis, capítulo 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro, ou seja, o machado, caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse ferro é um machado que eles estavam cortando, tá? Nós vemos aqui que ele
estava fazendo algo justo, algo bom, algo exato, estava tudo bem. Ele estava em comunhão com o profeta de Deus. Só que ao cortar, nós vemos que o machado escapa da mão dele, da sua responsabilidade, e cai na água. E isso aqui é uma advertência para nós. Ele não foi procurar outro machado, né? Você está fazendo um serviço, caiu a chave de fenda na água lá dentro do rio, fala, eu vou lá na bolsa pegar outra. Esquece? Não. Ele falou do machado que estava caído lá. Porque, primeiramente, não era dele. Ai, meu Senhor, porque é emprestado. Primeiramente, irmãos, a verdade, ela não é nossa. É algo que Deus nos deu às nossas mãos e é a responsabilidade nossa. Por isso que estou dizendo que as coisas do Senhor na Assembleia é a responsabilidade de todos, né? Foi dado nas nossas mãos e nós estamos fazendo uma coisa que não é nossa, é do Senhor, né? Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor, é do Senhor. Aonde nós fizemos isso? Na mesa do Senhor, na Assembleia que é do Senhor e no dia do Senhor. E isso foi dado para nós gratuitamente às nossas mãos. E é isso que ele fala, é emprestado, não era dele. Ele poderia falar, bom, perdi o meu machado, então eu vou atrás de outro. Não, tinha que ser aquele lá, porque não podia, não existe substituição da verdade. Isso é um ensino para nós, uma figura que não existe. Por isso que João, falando lá na carta de Éfeso, para os Efésios, lembra-te depois de onde caíste. Por quê? A verdade é aquela lá, não tem outra verdade. Porque, inclusive, irmãos, nós vemos que no final da história das 7 igrejas, nós vemos que a última, o Senhor está fora, advertindo, chamando individualmente aquele que ouvir a minha voz. É chamado individual. E mais um detalhe, vomitarei da minha boca. Nós estamos num ponto, já estamos, né, num ponto de uma imitação da verdade que o Senhor vai vomitar. É imitação da verdade. Essas coisas que vieram, as verdades, né, que vieram pela doutrina de Paulo, para essa dispensação, elas foram colocadas ao nível desse mundo, perdendo todo esse caráter de Cristo, nossa esperança, e também da finalidade, né, do testemunho do Senhor nesse mundo. Foi perdido tudo isso aí. Ela se virou o quê? Uma religião humana e mundana, né, terrena, que é tudo aqui, é para esse mundo aqui. Lá em Laodiceia, que é a última igreja, ele fala, vamos ler um versículo lá, segura aí que nós vamos voltar aqui em 2 Reis, segura aí na última igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 15, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas
os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós vemos que chegou um ponto de uma indiferença, né? De uma cegueira tal e de uma imitação da verdade ao ponto tal de que acham que está rico, abastado, tem tudo, não precisa de coisa nenhuma, está uma maravilha. Por quê? Não sabe de onde caiu. Começou lá atrás, por isso é lá atrás, não sabes de onde caiu. Por isso que eu estou dizendo, né, lembrando esse detalhe, devemos saber de onde nós caímos para saber o que é caído, o ser caído, né? Então, as verdades que vieram, né, por Paulo, essa verdade dessa dispensação da graça de Deus, ela deve ser muito bem considerada, que é esperança. Esperança celestial começa por nós somos cidadãos celestiais, nós vamos para a glória, não temos nada a ver com esse mundo. E a Assembleia, irmãos, ela é chamada, né, convocada para andar diante dessa vocação celestial. E temos uma posição, falando outra vez, privilegiada. Nós fomos trazidos, irmãos, pelo Senhor e colocados em plena comunhão. Nós ouvimos ontem isso aqui também, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e também uns com os outros. Mas nós fomos trazidos à comunhão do Pai. Nós somos colocados numa posição diante dele sem nenhum estorvo, sem nenhum impedimento. O Senhor nos deu esse lugar. Eu tenho 2 filhas em casa. Elas não batem a porta para entrar, não perguntam se pode. Elas vão entrando porque são minhas filhas. Senta lá e come comigo, conversa, porque são minhas filhas. E assim somos nós na casa do Pai. Irmãos, nós temos plena liberdade, fomos colocados diante dele, nós sentamos diante dele. Você não precisa pedir licença. Você é filho. Nós temos, por isso Paulo fala, tendo intrepidez para entrar. Porque o que é? Irreverência? Não é irreverência. É a liberdade com que Cristo nos deu esse lugar de privilégio. Nós somos filhos de Deus. E somos, sabe, coerdeiros com Cristo. Isso é posição. Só que o inimigo, irmãos, roubou isso dos cristãos. Essa verdade tão preciosa, né, que nós temos esse lugar que podemos a todo instante entrar diante dele, o nosso Pai, né, Deus e Pai, né, falar Pai, sabe, gozamos dessa liberdade, sabe, desse gozo. Até isso, né, foi também tirado. Ao ponto tal que hoje o cristão, nem certeza da sua salvação ele pode ter. Está salvo? Eu estou firme, né? Vou ficar firme, então estou salvo sim. Esse lugar que nós temos é graça. É favor imerecido, né? Faz parte da doutrina da carta de Éfeso. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse lugar é um lugar de graça. O que é a graça? Falando outra vez, é um favor imerecido. Então nós estamos diante dele por favor. Se dependesse alguma coisa de mim, ou de você, ou de qualquer um, jamais.
Jamais, porque nós estamos falando aqui de algo que Cristo fez. Vamos ali em Timóteo outra vez, voltando. Vamos ler algo que Cristo fez, olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 1, onde nós paramos lá. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Tudo, versículo 10, tudo que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado. Eu lembro uma vez, o Bill Ward estava falando desse tema aqui, para alguma coisa parecida, ele estava falando aqui. Inclusive, eu estava lembrando, ontem a Alberto tinha feito aquela pergunta, eu lembro que eu tinha ouvido, inclusive aqui, foi o Bill Ward que falou, numa conferência, uma das últimas vezes que ele veio no Brasil, que ele falou sobre o pecado, que o pecado não é somente você não fazer o mal, é você não fazer o bem também, isso é pecado. E ele estava citando esse princípio, né, até me lembrei, fui ver, acho que foi em 2002, se eu não me engano, quem teve as conferências, para uma hora e dá uma lida, ouve essa pregação, chama de onde caíste, eu acho que ele cita, começa por esse versículo de Apocalipse. Então ele fala isso aí. Por quê? Porque ele está falando aqui, inclusive, né, Paulo, quando ele fala dessa relação de pessoas aqui, dessas atitudes, e daí ele fala, aqui não é essa lei aí, não é somente a lei é boa. Agora, lei é promulgada, é feita não para quem é bom. Quem é bom não precisa de lei. A lei é feita para quem é mau. E ele está dizendo que tudo aquilo, né, que vai contra a sã doutrina, segundo o evangelho da glória, né, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado. E esse Deus bem-aventurado é um Deus satisfeito, um Deus feliz. Então nós fomos colocados diante dessa posição desse Deus que está feliz. Nós sempre pregamos o evangelho, não tem nada de errado, não estou dizendo que está errado. Nós falamos da necessidade do arrependimento, da conversão, que é o fato que a pessoa está perdida, ela vai ser julgada, se ela não crê, ela vai para o inferno, então ela tem que se arrepender e tomar essa posição diante do Senhor para que se salve. E além da sua salvação, ele está falando aqui, para participar da glória de Deus bem-aventurado. Então, quer dizer isso, irmão, nós salvos, nós estamos numa posição diante do Pai, um Deus que está satisfeito, né, de nos ver diante dele. Nós falamos muito também da satisfação de Deus e do Pai também, né, na mesma pessoa, sobre Cristo, sobre o Filho, satisfeito. Eu estou bem recebido diante de Deus, porque Deus está satisfeito com Cristo, com o sangue de Cristo, está satisfeito. Mas, irmãos, Ele está satisfeito conosco. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou, o pai abraçou ele, beijou ele, porque estava feliz de ver ele ali. E assim somos nós. Deus está feliz em nos ter na sua presença.
esse lugar que nós temos, irmão. O Senhor está olhando para você e está feliz que você está na presença dEle. Nós gozamos desse lugar, desse privilégio, irmãos, que nós entramos, vamos dizer assim, bater na porta, porque é a casa do Pai. Nós fomos recebidos como filhos, co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, que privilégios, né? Que gozo, né? Que posição que nós temos, tudo pela graça do Senhor que conquistou isso para nós. Então, irmãos, lembra de onde nós caímos. Lembra dessa verdade tão preciosa que nós temos, que é nossa, que faz a Assembleia tem esse lugar. Então, irmão, que privilégio que nós podemos tomar, né, essa posição. Tomar isso. Entrar nesse lugar que já é nosso. Não temos que conquistar nada. É nosso. O que nós devemos é preservar. Né? Preservar aquilo que o Senhor deu inteiramente por graça. E assim foi aquele jovem lá, que não vai dar tempo de voltar lá, o jovem lá do Eliseu, ele não se contentou em buscar outro machado ou emprestar mais um. Era aquele machado que tinha que ser recuperado. E o Eliseu foi lá, cortou um pau, jogou na água e o machado flutuou. E ele abaixou, vai e pega. Ele abaixou e pegou o machado de volta. Então essa é a verdade, irmãos. Por graça, pela obra de Cristo, ela pode ser recuperada, milagrosamente recuperada, e nós, em humilhação, tomarmos esse lugar de tanto privilégio que é nosso, porque Cristo conquistou por nós. Podemos dar graça?